Oi, 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 lindezas! Estamos aqui novamente para mais um episódio do Comendo Contos. Aqui no nosso podcast, se você não conhece e não ama, é porque ainda não conhece. A gente traz a oralidade, busca na oralidade africana da contação de histórias, conhecer melhor as pessoas, né, que estão por trás aí dos trabalhos com a libertação animal. Então, hoje a gente vai ter um convidado muito especial que já eu conto para vocês, mas antes eu queria fazer um agradecimento especial a este lugar aqui que nos proporciona até essa fala e esses episódios aqui para vocês, que é o Estúdio V, que é um hub, é um espaço onde os ativistas podem ter o seu podcast aí de forma gratuita, utilizar esse espaço aí para ser a voz dos animais através, né, da comunicação aqui, da sua fala, enfim, trazer seus convidados. Então, agradecer a produção aqui que nos apoia e ao Estúdio V que nos proporciona esse espaço. Agradecer também ao Milaveg, que é um dos nossos apoiadores aqui, também nos proporciona estar aqui e depois, daqui a um tempinho, vocês vão ver aqui no vídeo que eu vou liberar um cupom de desconto para vocês que estiverem aqui em Porto Alegre e conhecer esse espaço maravilhoso. E hoje é a estreia de um dos nossos apoiadores aqui, que já está no nosso coração e que está no coração aí dos veganos, vegetarianos e simpatizantes do Brasil, que é a Goshen. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui do que a gente tem, do banquete que a gente fez para celebrar o que agora eu sei que é o aniversário do nosso convidado, né? Então temos aqui um banquete de aniversário para o nosso convidado especial, que é o Oberon, que eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas que eu vou aqui apresentar para vocês. Eu já conheço, tenho o privilégio de conhecer de longa data, mas, Oberon, primeiramente, muito agradecida por você estar aqui com a gente. É um prazer para mim estar aqui com você, E, mamãe. por favor, se apresente para quem ainda não te conhece, o que eu acho pouco provável, mas pode conhecer um outro lado hoje aqui, e que é a história de vida e de luta desse nosso querido amigo. Então, Oberon, seja bem-vindo, pode comer aí à vontade, temos um banquete para você. Feliz aniversário, já deixa aqui nos comentários um parabéns para ele aqui, que foi semana passada. E bora lá, vamos conhecer o Oberon e a história dele, o que ele veio trazer pra gente hoje. Eba. Bom, primeiramente, agradecido por esse espaço, agradecido pelo convite. Espero que a nossa conversa possa agregar na jornada de quem está nesse trânsito, nessa luta diária. Eu sempre me apresento como professor de yoga. E eu já vou explicar o porquê, porque fica parecendo que estou meio deslocado do que é esse seu ativismo, né, com esse trabalho. Mas eu me apresento assim porque a minha estratégia para defender os animais eu chamo de cavalo de Troia. Então, as pessoas me convidam, muitas me conhecem pela questão da espiritualidade, pela questão do yoga. E muitas vezes não sabem que quando eu estiver nos espaços que estou sendo convidado para estar, vai ter um momento dedicado aos animais, à libertação deles. Então, assim, meu Instagram, minhas redes não fica o tempo todo fazendo ativismo, justamente para eu manter essa fachada, não é a melhor palavra, mas assim, parecer que não tem nada a ver com aquilo. Assim. E aí, então, eu tenho a oportunidade de estar dentro de universidade, dentro de escola de yoga, dentro de seminários, dentro de congressos, fóruns, e sempre tem um momento dos animais, né? De libertar os animais. Falar da ética, falar da proteção e da luta pela libertação mesmo. Eu luto pela libertação dos animais desde 2003. Eu sou... não sei se eu sou, melhor dizendo, mas assim, cresci sem me alimentar de carnes desde neném, por conta do meu pai e da minha mãe. E aí, para não ficar parecendo que o tema aqui é sobre comida, é só para eu dimensionalizar onde entra a questão animal, né? Então, cresci sem comer animais, e isso com uma razão, né? Existia uma razão
que foi passada pelos meus pais, que é essa questão de não ver os animais como coisa, como objeto, como seres inferiores ou que devam estar a serviço do ser humano. E por essa razão, eu entendia na época que eu poderia estar falando em solidariedade a eles, ainda consumindo ovos e laticínios. Então, em 2003, eu ainda era vegetariano. E é muito importante você trazer esse tema porque dentro de uma bolha, né, que é muito do que a gente vive às vezes, parece óbvio, né, o porquê de não consumir os derivados, né, o que vem dos animais para além da morte, digamos assim, mas isso não é óbvio para todo mundo. Uhum. Então, é sempre bom entender, né, que a gente parte de uma ideia que a gente já sabe que todo mundo já sabe. Mas não, né? Eu converso com muita gente e eu percebo que não, as pessoas elas não sabem, mas que mal tem, né? Qual é o problema, né, se o animal não morre para isso? Então, muito bom você tocar nesse assunto, porque ele não é um assunto óbvio necessariamente, né? Exato. E aí, em 2005, então, eu já dava palestra dentro de escolas, já formava grupos para debates, sempre com a bandeira do vegetarianismo, né? E aí, em 2005, eu assisti ao documentário A Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa. E o documentário é voltado para a questão da carne mesmo, mas tem uma partezinha no documentário que o entrevistado diz que para ele era muito forte ver o caminhão saindo com os bezerrinhos e as vacas correndo atrás do caminhão. E aí foi onde caiu a ficha de que eu estava sendo um baita de um hipócrita. Porque eu estava defendendo as vacas, mas eu mantinha um esquema, eu financiava um esquema, né, que ao comprar estamos financiando, que envolvia a exploração, envolvia o uso desses animais, das vacas até os 7, 8 anos, elas seriam exploradas cotidianamente, engravidadas, né, emprenhadas, assim falado dentro da pecuária leiteira, sempre ia perder pelo menos 6 ou 7 bezerros. Eles muitas vezes vão pro abate. Não é utilizada a carne desses bezerrinhos na maior parte das vezes, né? A gente acha que invariavelmente se descartam o bezerro é para se tornar carne de vitela e não, né? A maior parte vai para ração de cachorro, né? De animais domésticos, assim, porque é um corpo que ainda não tem estrutura, não tem músculo, né? E eles são descartados mesmo nos primeiros dias de vida. Claro que existem fazendas de produção de carne de vitela. Aí há uma atenção em engordar aquele animalzinho e tal. Mas aí me dei conta e o planeta Terra ganhou um vegano do dia para a noite ou da noite para o dia seguinte. Sem recaídas, sem nada, e eu não quero colocar aqui, eu sempre preciso fazer esse ponto, que isso não me faz melhor que ninguém e que recaídas, às vezes as pessoas têm, o que não pode é, depois que recaiu uma vez, abandonar. A exceção, né? Vira regra, né? Exato. Então, comigo, eu posso contar da minha experiência. Nunca houve nenhum momento que eu titubeasse ou tivesse alguma dúvida do porquê, ou será que, porque eu acordo num sítio em que todos os confrontantes são pecuaristas leiteiros e eu saio de casa caminhando numa estradinha de terra em que é cercada por arame farpado. Arame farpado é um instrumento que não é só delimitador de território, mas ele tem farpas para machucar. E dentro desses pastos existem animais que eu estou olhando aquele dia e talvez depois de um ano eles não existirão mais. E eu sou lembrado todos os dias da importância que é me posicionar, falar sobre,
Então, toda oportunidade que eu tenho, eu falo. Não sou uma pessoa inconveniente, porque eu acho que isso afasta as pessoas, mas a brecha que dá, de uma forma amorosa e claro, né, mais elucidativa possível, eu trago a questão da vida deles, né, que é Sim. invisibilizada, apagada. E eu acho muito importante, assim, eu não tenho o conhecimento, meu conhecimento sobre yoga e sobre tudo isso é bem limitado, mas o que eu sei, até onde eu sei, e acho muito interessante você falar disso, até do teu livro e tudo mais, ou do documentário, é porque, por exemplo, nesse meio, né, que a gente está falando aí de algo oriental, mais especificamente da Índia, por exemplo, a utilização do leite, né, a carne de vaca especificamente não é utilizada, né, mas o leite muito utilizado e até difundido, né, dentro de... E aí, sim, eu vou tentar falar um pouco, é uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas aqui, do porquê que a gente fala em comida, porque chama Comendo Contos, né, porque não é sobre necessariamente o ato de comer, e sim do que você se alimenta. Alimento pode ser uma infinidade de coisas. Mas por que eu reforço a questão revolucionária do prato dentro do veganismo, apesar de veganismo não ser uma dieta, isso é importante deixar claro, mas por que o prato é um ato revolucionário? Para além do fato, né, de termos pessoas que não têm o que comer, a gente está falando aí de quando a gente pode escolher, né? E aí a gente se dá conta, eu pelo menos já conheci muita gente que nunca me disse assim, eu deixaria de ser, eu não consigo deixar... não conseguiria ser vegano porque eu não consigo deixar de ir no rodeio, porque eu não consigo deixar de usar um casaco de couro. Eu nunca ouvi essa objeção, assim. Mas, eu não conseguiria deixar de comer tal coisa. O meu queijinho, mas a minha carne, mas a minha saúde. Então, eu acredito que a principal objeção, e algo que se faz quase que o dia inteiro, né, que é comer algo que é necessário e muito cultural, acaba sendo uma das principais objeções, que é a minha estratégia, a minha ferramenta, né? Então, sim, a gente acaba falando muito sobre a alimentação, porque ela é um dos principais, entendo eu, empecilhos e o que causa, em todo esse sistema, um dos maiores prejuízos, tanto para os animais, quanto para as pessoas, quanto para o planeta, de modo geral, né? Então... Eu acho, Aloma, que é sempre importante a gente enfatizar que veganismo é sobre a libertação dos animais. Sim. Né, que é uma questão... O vegano é aquele que protege os animais, que luta contra a exploração e o uso desses seres sencientes, mas dentro dessa luta existe um fator que é, sim, protagonista na exploração dos animais, que é a comida, né? Então, muitas vezes ela está sempre no centro do nosso debate, porque é em função de comê-los que a gente tem 75 bilhões de animais terrestres mortos todos os anos, né? É em função do comer que a gente tem áreas vastíssimas de floresta derrubada para comida, né? Para fazer pasto, para plantar soja, milho, que vão virar ração para os animais, é em função da alimentação. Sim, a gente não pode deixar de lado a experimentação, o uso no lazer, o uso no transporte, na vestimenta. A gente não fecha os olhos para isso. Mas, assim, o que protagoniza a exploração dos animais é a alimentação. Assim, sem dúvida, e numa escala que deixa as outras formas de exploração bem pequenininha, né? O que não é menos importante de lutarmos e termos consciência no nosso consumo e tudo mais. Mas, assim, por isso, tô só justificando a questão de a comida estar sempre no centro. E que falar de comida não é falar de vegetarianismo estrito, né? A gente está falando de comida como um vetor tão importante para a libertação animal, no sentido mais amplo, que ignorar isso é perder um pouco o sentido da luta do veganismo. Sim. Né?
E assim, tem essa questão, né, a objeção que eu falo, né, que nem é uma questão, eu posso ser meio utópica, né, assim, em relação a acreditar nas pessoas, mas eu acredito que você nasce, com exceções, como você, por exemplo, mas eu, por exemplo, nasci aqui no Rio Grande do Sul, numa família onde as pessoas comiam churrasco toda semana. Ninguém da minha família é vegano, por exemplo, só meus primos mais novos, que aí foram vendo depois, né? Mas antes, as gerações anteriores, não existe isso, né? E aí, o que acontece? Há uma crença que está arraigada mesmo de não só que é cultural, que você está mantendo ali, precisa manter as raízes e tal, como a questão de saúde, de que as pessoas crescem acreditando que, de fato, elas precisam por questões de sobrevivência, né? E aí eu estou falando, novamente, de quem pode escolher, né? E isso fica ali no teu subconsciente, de modo que, quando você toma uma decisão que é ética, você fica, tá, mas e eu? Né? E eu acho que por isso tanta gente também acaba sendo ex-vegano, né? Porque tanta gente não, mas eu acredito que muita gente que está nesse processo agora talvez não tenha ido na motivação correta ali, no cerne mesmo da coisa, né? Tenha molhado o pé, mas não tenha aprofundado tanto, porque se é possível para alguns corpos, e nós todos somos humanos, de modo geral, via de regra, nós temos condições parecidas, né, de existir. Então, eu acredito que tem algo que é mais profundo, assim, né? Mas que tem a ver com uma desconstrução muito antiga, não só cultural, mas realmente que está arraigada no nosso pensamento de que não vou sobreviver, né? Porque meu pai falou, porque minha mãe, meu avô, enfim, né? E isso são camadas de desconstrução, né? Num debate que eu fui, que você estava presente, inclusive, teve a oportunidade de sentar à mesa com a pessoa. Ela citou uma coisa no final que eu consegui falar isso para ela presencialmente depois, que é o ensino, a educação, né, o conhecimento, foi essa palavra que ela usou, é muito caro no nosso país. E eu falei, pois é, o conhecimento é muito caro e a desinformação é gratuita. Ou seja, a coisa se desequilibra porque justamente tem muita gente disseminando coisas que estão equivocadas de forma gratuita, enquanto que o conhecimento fica ou caro ou restrito a pequenos grupos, enfim. Então, acho que isso que a gente está fazendo aqui é também trazer um pouco disso, entendendo que o veganismo ou qualquer outra desconstrução parte da educação de base. E aí tem que desconstruir tudo para reconstruir de novo. Mas sim, talvez seja mais difícil. Alô, eu queria trazer 2 pontos que eu considero que não é consenso e que talvez gere incômodo nas pessoas, que são definições para mim. E que talvez a gente pudesse olhar para isso, mas enfim, é uma questão muito minha e é como eu vejo, como eu percebo e como eu faço, né? O primeiro ponto é a gente considerar que a alimentação do vegano é uma alimentação vegetariana, ou vegetariana estrita. Se a gente for pegar pela etimologia, faria sentido, mas a gente sabe que palavras, elas não se restringem ao seu significado etimológico. Elas estão muito mais alinhadas com o seu significado popular do que, né, o que a estrutura linguística a formou e tal. E vegetariano significa uma alimentação ovo-lacto-vegetariana no Ocidente. Tá? Ah, não, mas vegetariano, se você for ver e tal. Não, mas você vai falar com uma pessoa, agora ela tá vendendo produtos vegetarianos. Você já entendeu, né? Ficou claro, né? Já ficou claro. Ah, mas então, eu era vegetariano e aí me tornei vegano. Ou, eu era vegano e agora só tô vegetariano. Todo mundo tá entendendo o que tá sendo falado. Sim. Né? Então, assim, existe um problema de falar que a alimentação do vegano é vegetariana. É um problema de estrutura, de entendimento mesmo. Né? A gente tem 38% da população indiana que é vegetariana. Isso é muito mais
que toda a população do Brasil juntas. Até porque é muita gente na Índia, né? Não, Até tem isso 1 também, bilhão né? e 400 milhões de pessoas. Então, assim, é muita gente vegetariana, né? Algumas pessoas pensavam, poxa, mas só isso, né? Tipo, a Índia, o país do Ahimsa, do Sanatana Dharma, então deveria ser todo mundo. Mas não, né? Ali tem muçulmanos, ali não tem é só jainistas, ali tem budistas vajrayana. Evangélicos, talvez. Não Oi? sei. Evangélicos, cristãos, né? De Cristãos, modo geral. ali tem, sim. E a grande maioria, que é 80%, é hindu e come carne. Pois é, porque a questão é a vaca, né? Aham. Até para algumas culturas, até onde eu sei, não são os outros animais, né? É Sim. a vaca. E é isso que eu queria saber também. Não sei se é. Sim. Posso estar falando algo errado, né? Então, Não, cada dia mais essa fronteira vai sendo dissolvida, né? Então a carne bovina já se encontra em vários lugares e hindus comendo carne bovina também. Mas tudo isso em função da indústria leiteira. Mas o ponto que eu quero trazer é, para as pessoas, quando você fala na Índia que a pessoa é vegetariana estrita, significa que ela não abre concessão a nenhum outro produto de origem animal que não seja os laticínios. Esse é um vegetariano estrito na Índia. Na Índia. Tá. E não estamos falando de um lugarzinho com uma merreca de pessoas. A gente está falando de uma população gigantesca. Talvez o que torne o número grande de vegetarianos no mundo é em função da Índia, né? Inclusive de veganos. Sim. Né? É porque é muita gente. Fica quase apagado os veganos na Índia, mas se você for trazer o número total de veganos na Índia, é maior do que muitos grupos, né? Em países inteiros, tidos como países bem com a ideia vegana bem difundida. Então, assim, eu acho que é um problema a gente ficar tentando empurrar essa ideia de que o vegano está atrelado ao vegetarianismo por conta da alimentação. Então, Oberon faz assim, eu digo que o vegano, ele tem... Estratégias, gente, ó, anota aí, estamos aprendendo aulas. Então vamos ver, vai que para você faz sentido, eu acho muito importante. Pode não fazer sentido mas também, mas né? presta atenção, vai que faz, né? Só pensando que confusões enfraquecem, né? Então, assim, eu sei que a ideia de usar o nome em inglês, ele torna elitizado, distancia, tal, plant-based. Mas, assim, uma coisa que todo mundo entende é uma alimentação à base de plantas. Então, assim, qual é a alimentação do vegano? É uma alimentação à base de plantas. Ponto. Ou seja, você não pode comer cogumelo. Sacaneou. Tá? Cogumelo a partir de hoje. Primeiramente, gente, cogumelo não é proteína, tá? Vamos só assim, só pra, né? Mas depois, agora, Oberon está aqui declarando oficialmente para o Brasil que você, que é vegano, está, a partir de hoje, proibido de comer cogumelos. Não, tô brincando, sabe? Brincadeira. Do cogumelo do reino Fuji. Vim para trazer a paz? Não. Eu vim para trazer o puro suco do caos aqui. Mas vamos ver como é que o Oberon se sairia dessa... Porque vamos supor que você estivesse num debate, você dissesse isso, a pessoa pode dizer, e o cogumelo? Aí o cogumelo, aí as bactérias, e aí um monte de coisa. Mas ficou subentendido, plant-based inclui cogumelos, tá? E cogumelos. E cogumelos. E minerais e outras coisas, tá, gente? Água, gente. Água. Água. Gente, veganos tomam água também. Sol, tá? Toma sol também, faz bem. Vacina. Mas enfim. Depois a gente fala sobre isso. Mas deu para entender o ponto, né? Colocar um nome vegetariano na parada gera muita confusão. A gente não define direito e fica de novo esse lugar de... Outro ponto que o Oberon vai trazer que é muito polêmico, que todo mundo adoramos fala. Servir polêmicas aqui. Todo mundo tem essa concepção e ela é reproduzida e reproduzida e reproduzida. Pessoas que eu adoro, admiro o trabalho também falam dessa forma e eu não concordo. Então vou trazer a minha colocação. Nem era esse o mote do
da nossa conversa, Até mas não temos, isso aproveitando, aqui é um espiral, né? Para que vamos seguir uma linha se a gente pode espiralar a coisa, que é muito mais legal. ex-vegano não existe? Eita, Se eita, deixou eita. de ser vegano é porque nunca foi? A Loma acabou de falar que talvez tenha bebido da água errada, só tenha pisado na água, molhado os pés. Será? Será? Então, é Vamos assim. ver um outro posicionamento Vamos aqui. ver uma outra forma de enxergar a parada. Vou trazer um exemplo, não vou citar nomes, mas é um exemplo para mim que foi chocante, mexeu com a minha estrutura mesmo. Uma amiga que era o ser humaninho que eu conhecia mais antigo que carregava o veganismo. Não era pelo meio ambiente, não era por saúde, não era por espiritualidade, não era... Começou o veganismo pelo hardcore, pelo movimento punk, street edge, começou assim. E era militante, ativista pela libertação dos animais. Essa era a função. Para não esconder isso, nas costas um escrito vegan gigante. Assim. 28 anos. Ninguém segura 28 anos assim porque é modinha de veganismo. E aí que teve lá uma situação de saúde e tal. E aí começou a questionar essa coisa da vida. E, enfim, não vou entrar nos porquês. O ponto que eu quero chegar é que hoje come carne. E aí, essa pessoa não era vegana? Aliás, 28 anos é mais do que a grande maioria de pessoas que se dizem veganas hoje no nosso país, pelo menos. É mais do que muitas pessoas que estão dizendo que as pessoas não eram veganas, porque deixaram de ser veganas. E aí eu tenho uma teoria que pode soar um julgamento, mas eu falo isso desde um lugar tranquilo e sem pesar, assim. Mas eu acho que as pessoas pioram. Regridem, né? Podem regredir. Sim. Se podem. for pensar em bom e ruim, eu me considerava uma pessoa muito mais mansa, muito mais pacífica na minha forma de lidar com as coisas. Eu sentia muito menos raiva e eu piorei. Eu hoje sou muito mais combativo. Eu perco a paciência com algumas coisas com muito mais facilidade. Eu piorei. Me tornei uma pessoa ruim? Não, mas eu piorei nesse aspecto. E eu acho que as pessoas pioram. Né? A ideia de que estamos em constante evolução e a gente vai sempre melhorar, vai ter muita gente ruim que um dia teve bons ideais, que um dia foram pessoas legais e que de repente está aí abusando de uma mulher e que está aí consumindo pornografia infantil e que está aí agora militando pelo conservadorismo. Enfim, as pessoas podem piorar. Então, assim, existem ex-veganos na minha concepção. Pessoas que entenderam, que lutaram, que sabem o que acontece, mas de repente deixaram de ter a sensibilidade, deixaram de ter motivação para seguir lutando. E se for pensar assim, ser vegano, para a maioria das pessoas, não algumas exceções, mas para a maioria das pessoas, é uma luta diária. Não lutar pelos animais, né? Consigo mesmo, né? Com o próprio meio. Né? Então, assim, chega uma hora que as pessoas podem cansar.
e podem, tipo, com menos sensibilidade, né, que baixou a sensibilidade, e aí cansa, e aí pronto, vê alguma desculpa, é a saúde, realmente eu tô, e encontra uma válvula para justificar o porquê tá abandonando Sim. essa resistência. Agora, os animais deixaram de sofrer para a pessoa estar abandonando? Não. A pessoa que está negligenciando. Ela está escolhendo porque ela sabe, né? Ela tem toda a estrutura, ela tem todo o entendimento. Agora, eu vou refletir depois, não agora, porque eu acho que todo pensamento que ele é trazido, se você já faz uma oposição imediata, a menos que seja algo... Existem exceções. Gritante. Eu acho importante a gente pensar a respeito, né? Sentir o que foi trazido e tirar as próprias conclusões. Mas quando, por exemplo, eu me refiro a coisas que me incomodam nesse sentido, enquanto ativista, eu falo, vamos supor, eu vou falar um nome, porque eu acho que... Não sei se precisa falar o nome, mas vamos supor, uma pessoa é uma influenciadora com quase ou mais de 1 milhão de seguidores. Essa pessoa, ela começou a ser influenciadora e trabalhar com a internet por conta do veganismo. Com este selo, com esta marca, com este roteiro, digamos assim. E, de fato, ela talvez acreditasse mesmo nisso, né? Apontava dados e trazia, enfim, elucidações e tudo mais. E ela foi escalonando no trabalho, né? Tanto... financeiramente, quanto em termos de número de seguidores e tudo mais, por conta disso. Depois, essa pessoa, que já tem um público gigante, que é influenciado por ela, chega e a gente não está falando do seu João ali, que tentou, né, ou que foi até vegano por X anos, mas que não trazia isso como uma marca registrada e sabia que tinham pessoas sendo influenciadas ali. Essa mesma pessoa chega e fala, olha, eu não sou mais vegana e a partir de agora, como tem pessoas que deixaram de ser veganas porque estão viajando e querem mostrar para o público em viagens, comidas e coisas culturais, né? Enfim, é um direito da pessoa? É. Mas o que elas estão querendo dizer? Ou outras pessoas que, não vou mais porque eu estou com problema de saúde que não se resolve de jeito nenhum, então eu preciso tirar grãos e etc. da minha alimentação. E daí, 2 semanas depois, está fazendo propaganda, publicidade para empresas de whey, etc. Então, eu acho isso problemático no sentido de que ela construiu uma estrutura através de uma causa que já é muito sensível, já é muito pequena, né? É muito atacada, né? Então... E aí você reverte isso falando que não, isso pode dar problema na alimentação ou convívio social, no caso das pessoas que viajam, enfim. Eu viajo há muitos anos, durante, sei lá, quase uma década da minha vida, eu viajei de carona, ficando em lugares que me recebiam, né, assim, casas de pessoas, enfim. Até aldeias, né? Eu acho que foi a Lê que falou outro dia, que foi numa comunidade indígena e que, enfim, tem pessoas que... eu tenho que né, ter a mesma... seguir o mesmo itinerário, a mesma gastronomia ali, porque é isso que eles seguem. Você pode oferecer um alimento também. Eles também... estive entre caiçaras, morei do lado de comunidades caiçaras que nunca me obrigaram a comer peixe, muitíssimo pelo contrário, também não fui lá levantar a bandeira de que eles não podiam ser aquilo. Mas eu fazia isso, eu já me antecipava, vou te oferecer um alimento aqui, aceita e tal, até porque você está me recebendo na sua casa. Ia lá e fazia um banquete vegetal, ninguém nem cogitava, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, estou dizendo que essa é a minha estratégia. Agora, o que eu acho complicado dos ex-veganos é isso, vai a público dizer, olha, eu sei que eu vou ser muito atacado, mas é que eu não sou mais vegano porque isso eu acho complicado. Sim, isso eu acho problemático. Animais, foi pro umbigo. E eu sei que tem milhões de pessoas ali me assistindo e que vão dizer, era a deixa que a pessoa precisava para dizer, tá vendo? Isso até fulano que e lutava. Nem isso. Né? Às vezes tem um monte de veganos que estão ainda no começo, sem o alicerce muito formado, e tem aquela pessoa que é o alicerce delas. Sim. Infelizmente existe isso. Né? Era para a convicção nascer de dentro da pessoa, por uma postura ética, mas as pessoas são humanos, né? E tem ali uma referência. E quando essa referência fala que, então, eu ouvi meu corpo, eu senti que agora, né, eu passei dessa fase e tal, é um monte de gente que fica em dúvida.
né? E aí fala, então, o mais fácil é fazer como todo mundo faz. Esse é o mais fácil. Então, se a pessoa já não tem tão fortalecido, ela vai e volta para o mais fácil, né? Então, sim, a pessoa tem uma baita de uma responsabilidade, né? Então, é óbvio que ninguém quer ser reconhecido como alguém que está fazendo errado. Então, como é que eu faço para não parecer que eu estou fazendo errado? Eu ignoro os dados, eu diminuo o personagem que eu estava vestido, né? Como se eu estivesse sendo uma outra coisa que não era. E aí, dessa forma, eu minimizo todos os impactos, ignoro a causa animal. Eu nunca vou falar da causa animal, depois, né, que eu deixei. Então, eu vou falar, então, tem que ver que o meio ambiente, a gente consome coisas embaladas, a gente consome, tipo, dá aquela relativizada, mas nunca fala da questão animal. Né? Todos eles vão para a saúde, você tem que ver o ferro M, você tem que ver o cálcio e tal, porque colágeno e blá blá blá, um monte de mentiraiada que tem respostas por aí, tem profissionais falando essas bobagens. E aí se apoia nisso, mas não vai nunca falar que, né? Então, nem é isso que acontece com os animais. Isso sabem, né? Então, assim, eu acho, né? Vou para uma aldeia, eu vou levar a minha comida, né? A gente tem mandioca. Eu posso dizer, porque assim, ó, tá, tudo bem. Aí cada pessoa vai dizer, mas é o seu corpo. Tá, gente, mas partindo da ideia de que eu sou um ser humano, talvez, não temos tanta certeza, mas assim, tá, a gente tem peculiaridades, mas temos um corpo que, de modo geral, ele é formado mais ou menos parecido, né? Eu fiquei 21 dias, foi voluntário, assim, fiz porque quis, porque foi um trabalho espiritual, comendo mandioca cozida, sem sal, só a mandioca. Ah, mas por que você fez isso? Porque eu quis, não vou entrar nos motivos pelos quais eu fiz, mas eu sobrevivi, né? E assim, estou sobrevivendo há 18 anos sem produtos de origem animal nenhum e tô bem, meus exames estão ótimos, muito bem, obrigada. Uma pessoa que está em Eu intolerância... não posso viver numa comunidade, durante 7 dias, numa comunidade indígena que eu sei que tem macaxeira, que tem mandioca, eu sei que tem. Não posso, eu tenho necessariamente que comer o peixe que eu vou estar ofendendo as pessoas, então é isso que é a essas pessoas que eu estou me referindo, sabe? E que tem uma influência sobre outras pessoas. Porque se eu não estou falando sobre isso, e eu sei que eu não vou influenciar outras pessoas, tá, eu sigo a minha vida ali com as minhas experiências. Eu não sei, em relação à tua amiga, se ela tem essa visibilidade, essa coisa de ter dito, olha, eu estou aqui agora comendo carne. Não sei se isso precisa, se tem essa necessidade, porque não só você vai estar prestando um desserviço pessoal, por ter voltado a comê-los, mas também por influenciar aquelas pessoas, né? Como essas pessoas que eu falo que viajam e que estão ali, agora eu vou comer uma carne de não sei o que lá. São milhares de pessoas assistindo. Sim. E pensando assim, tá, então... E é isso, né? Se eu fosse um alérgico severo a amendoim e me oferecessem amendoim, eu ia comer porque é desfeita, porque ia ofender a cultura? Não, eu ia falar, olha, eu não como amendoim. Agora a gente pode usar isso, né? Não tenho um aprofundamento sobre o assunto, mas eu sei que tem um carrapato, não sei se você viu sobre isso, que ele causa uma certa, não sei se é uma alergia, uma intolerância à carne, né? Eu acho que, gente, se vocês quiserem ir para lugares que vocês sabem que vão oferecer, fala, eu fui picado pelo carrapato. Descobre o nome primeiro, não faça que nem eu aqui, sabe? Vai no Google. É estrela? Pronto. Aí você vai lá e você fala, olha, eu tenho alergia, então eu não posso comer. Se você... Existem ferramentas, é isso que eu quero dizer, Se você fala que é pela sua crença, as pessoas vão se sentir ofendidas, as pessoas vão se sentir incomodadas e vão sentir que a crença delas vai estar sendo contrariada. Se você fala que você não gosta, mais ofensa ainda. Agora, se você fala que é uma questão de saúde, imediatamente aquilo que poderia ser ofensivo, né, para conseguir alguma coisa, vai todo mundo se solidarizar. Então, assim, formas a gente tem. Agora, levantar isso como justificativa, eu acho que é muito cruel e covarde com os animais, que não tem nada a ver com a sua sensibilidade para com a cultura e o costume de outrem.
Agora, eu queria ir para essa segunda fase, porque agora eu vou querer que você fale mais um pouquinho sobre um outro assunto que divide opiniões, mas que eu acho extremamente importante. E é uma das linhas que eu também sigo. Não, fica à vontade, que eu quero ir para esse aqui, mas antes da gente ir para essa segunda parte, trazendo, né, puxando um gancho disso que a gente está falando, né, que é uma opinião um pouco, como você disse, né, que divide opiniões aí, meio polêmica, que é essa questão de, existe as vegano, não existe? Isso importa, sabe, de fato, talvez de um ponto de vista filosófico interno, para a gente discutir internamente, talvez importe, sim, talvez dar opinião fora da bolha, talvez não seja tão impactante, mas o próprio conceito de o que é uma pessoa que evoluiu, o que é o bem, o que é o mal, sabe? Assim, bem e mal. Para nossa cultura é uma coisa, para outras culturas é outra. Evolução para a gente, ser melhor ou ser pior, né? Também é um conceito. E é um conceito que, claro, a gente tem uma moralidade, seja pela cultura cristã ou pela cultura ocidental, sobre o que é ser bom, o que é ser mal, o que é evoluir, o que não é. Né? Então, são muitas questões que podem ser antagônicas, né, e que são bem profundas. Mas eu entendo que isso parte sempre de uma centralidade que é a supremacia humana, né? Ou seja, o ser humano, ele importa, teoricamente, muito mais do que qualquer outro ser que o cerca, e que o cerca serve a ele, seja a natureza, que está aqui aparentemente para nos servir e nos ter ali da casa, condições, meios, os animais, as plantas, as outras pessoas às vezes, né? Mas de modo geral tem o ser humano como antropocêntrico. E aí que eu quero ir para esse segundo bloco falando sobre isso, porque aí temos uma questão que é a supremacia humana, que parte dessa ideia de que o ser humano pode tudo, né, tendo as condições ali. Mas a outra polaridade, que é o ser humano, né, enquanto ser que precisa também ser livre através da libertação. Como a gente consegue a libertação animal e a libertação humana, que é esse assunto que eu gostaria que você trouxesse aqui, que aí entra um viés político, entra um viés social, muito importante de ser tocado também, eu acho, né? Como eu sempre digo, não há libertação animal que não atravesse o ser humano, né? Porque a gente depende das consciências humanas para que o animal seja livre, seja através da comunicação. Qualquer ONG, organização que fala sobre a libertação animal fala com pessoas, né? Então, acho que é importante a gente falar dessas pessoas. E é disso que eu quero que você fale. Eu vou comer enquanto você fala, que eu sei que você tem muito repertório sobre isso. E um repertório que é relevante, né? Então, antes de eu te perguntar, eu vou falar aqui um pouquinho, vou pedir para a produção colocar aqui pra gente um dos nossos parceiros e apoiadores, que é o Milaveg, tanto nos nossos cursos, consultorias, quanto nos alimentos que a gente tem aqui. Então, põe pra gente aí, por favor, produção. Então, gente, deixei um cupom de desconto aí pra vocês. Não é pra falar no X, né? É pra falar no microfone, tá? Eu vou comer agora, tá? O meu X maravilhoso. Ó, cupomzinho de desconto aqui na tela. Se você vier pra Porto Alegre ou quiser passar aí pro teu amigo que tá aqui na região ou que vai viajar pra cá, cupom de desconto aqui do Milaveg. Vou comer enquanto lancei aqui a braba pro nosso amigo Oberon falar aí a diferença e a polaridade, né? Entre a supremacia humana e o ser humano. A libertação humana. Bora lá, então. Comerei. Eu vou começar por essa questão filosófica, que tenderia a ser muito complicada de entender, mas eu acho que a gente pode ser muito simples. A ética, basicamente, é você não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse a você. Ser bom ou ser pior,
a única medida aqui é o quão o grau de prejuízo que você está gerando a outros seres, né? Então, eu não estou falando da pessoa, a índole da pessoa, nem nada disso. Eu estou falando de atitude. Uhum. E se você está gerando sofrimento para aqueles que são vítima, você não está sendo bom. É simples assim, né? Então, a nossa medida aqui, a gente vai mensurar a situação a partir da vítima. E aí a gente pode falar de bom e ruim, bem e mal, sob a perspectiva da vítima, né? Se a gente entrar nos conceitos e tal, a gente vai ficar flutuando em um monte de palavras e tal, e a gente não chega nesse lugar tão prático, né? Então, assim, Oberon, por que a supremacia humana, o antropocentrismo, tem como papel central na escravização? Não sei, essa palavra podem cortar vocês que estão escutando, tá? Eu não costumo usar, mas nem acho certo usar para essa situação. Mas assim, da exploração, da utilização de animais para fins humanos. Por que o ser humano é a causa primeira? Uma, que enfim, culturalmente a gente evoluiu enquanto sociedade utilizando os animais, desde o arado da terra até a alimentação e transporte e vestimenta e, infelizmente, a dissecação de animais, a vivissecção. Então, a gente cresceu dessa forma enquanto sociedade. E isso foi sendo naturalizado e quase que entendemos que isso era parte. Como todo processo de exploração de um outro ser, para a gente ficar bem com a ética, a gente precisa diminuir a importância desse ser. Então, esse ser não sendo igual, não vai ter o mesmo peso de fazer ao outro que não gostaria que fizesse a você, porque o outro não é mais um igual a você. Logo, a gente, de alguma forma, valida o uso, porque ele vai trazer um bem coletivo para os iguais. À medida que a ética vai elevando seu potencial especulativo de entendimento do planeta enquanto uma rede, enquanto um organismo, de cada ser com a sua importância, da cognição dos seres animais, do processo de senciência desses animais, a ética começa a ser desafiada. Os próprios neurocientistas que assinaram o Tratado da Consciência em Cambridge em 7 de julho de 2012, muitos se encontraram num processo de contrariedade muito forte. Alguns, inclusive, deixaram de consumir produtos de origem animal depois da conclusão do trabalho. Nossa. Né? Porque viram cientificamente, evidente, né? Que eles estavam utilizando de uma desculpa de que não teriam o mesmo alcance de consciência para então reconhecer o que é sofrimento. Uma coisa é dor. Todo ser que tem sistema nervoso central sente dor, isso é inegável. Mas a outra discussão era sofrimento, que é você sentir dor e ter consciência sobre aquela dor, né? E aí... Seria sem ciência? Seria sem ciência. E aí, então, uma vez que a ciência validou isso, colocou a comunidade científica em um lugar de... Ixi, como é que a gente vai discutir ética agora, né? Mas aí a gente entra num outro componente, que é olhar para o ser humano. Não só nessa fração ou nesse ângulo que você traz, de que depende
da consciência do ser humano para abandonar as formas de exploração e morte, né, dos animais. Eu trago o e-morte porque algumas das nossas ações não são diretamente contra os animais, mas são ações nossas que poderiam ser evitadas que prejudicam os animais. Sim. Tá? Então, para mim... Que não geram mortes diretas ou intencionais, mas que causam. Sim. Então, assim, para mim, o vegano não é aquele que deixa de explorar animais. Né? O vegano é aquele que deixa de explorar animais e protege os animais. Né? É diferente isso. Né? Como deixar de explorar é como se fosse uma atitude individual minha diante de algo que envolva a exploração deles. Ou Proteger seja, os o animais uso que deles. também traz a necessidade da proteção do lugar onde eles vivem, recursos, etc, Isso. etc, etc. Isso. Então, Muitos assim, etcéteras. a conversa sobre defesa do meio ambiente não está desconectada da proteção dos animais e da defesa dos animais, porque eles precisam de habitat. A ideia de que o veganismo é só de animais de consumo, de animais domesticados, para mim, veganismo não se limita a isso. É todo animal, ser senciente, que de alguma forma é prejudicado pelas ações humanas. Então, sim, a gente tem que colocar as monoculturas no meio da roda. Alberon, então você só consome produtos do pequeno produtor feito... Não, não é só isso. Eu procuro, sim, mas não é só isso. Se eu puder escolher naquele momento... Exatamente. Se eu puder escolher, se estiver dentro das minhas condições, é isso que eu vou estar fomentando. Né? Então, de novo, a gente vai olhar para o agro, a gente vai olhar para o pequeno produtor. A gente já chega nesse ponto. Porque, sim, as monoculturas matam os animais envenenados, mas as monoculturas também matam os animais com maquinário. As monoculturas também matam com queimadas, os animais com degradação das terras, com falta de espaço, né? Então, é parte do vegano, ainda que não esteja conseguindo vivenciar aquilo plenamente, é parte da ação deles lutar contra esse sistema, contra essa forma, né? Faz parte, é uma forma da gente proteger os animais. Então a gente sai desse lugar recortado, onde existem alguns animais, não deixa de ser uma espécie de especismo, né? A gente protege alguns animais porque a ação do ser humano é direta contra eles, e a gente ignora os outros animais porque a ação é indireta, né? Com outro propósito. Então, deixa de ser vegano o que consome produtos que vêm de uma monocultura? Não. É igual, eu não deixo de ser anticapitalista usando o sistema capitalista, porque eu não estou numa sociedade que não é e nem o ataque direto necessariamente. Eu ouvi ontem, assisti um vídeo onde era dito que, mas no comunismo, no socialismo, não sei o que foi, acho que foi socialismo, né? Não foi comunismo. Que incita, né, a morte de animais e tal, que o comunismo não é um sistema também que protege os animais. Não, gente, tudo que for relacionado a essa coisa do homem, do ser humano no centro das preocupações, obviamente não está considerando ainda, é outra escala, né, outro degrau. Agora, não significa que é menos prejudicial, né, e aí a gente vai escalonando, é como comer plantas, mas e as plantas também sentem? Sim, mas é uma outra escala, né, e eu acho que a questão dos movimentos e das organizações e da política em si, né, como um todo, dos sistemas, né, que a gente está falando que é contra, por exemplo, o capitalismo, mas vive no capitalismo, que ou você vive no capitalismo, ou você se muda para um lugar que não seja, ou você morre. Tipo assim, você quer continuar vivendo e lutando, inclusive, contra, né? Você pode estar no meio, no centro, no cerne da coisa e não ser corrompido, não tem como né? Escolher, né? A gente está no meio. Exatamente. Então, para sobreviver, para comer, eu preciso desenvolver parte, né? E preciso estar nessa engrenagem. E aí a gente entra num outro ponto, que é assim: se eu levei em consideração que o meio ambiente é importante para a defesa dos animais, eu vou ter que defender os povos indígenas,
Porque eles representam 8% da população mundial e eles são responsáveis pela proteção de 80% das reservas florestais do planeta Terra. Se a gente entende que defender as florestas é sinônimo de defender os animais, a gente precisa defender os povos indígenas. E eu acho que a grande confusão aí, que eu já vi acontecendo em debates, por exemplo, é que você, não, porque você defende a permanência, ou a história, ou a manutenção dos povos, significa dizer que você concorda com tudo que eles fazem. Não, gente, não é sobre isso. Pelo menos esse é o meu posicionamento, né? Você não está querendo dizer, eu acho muito interessante que eles continuem matando. Não é sobre isso. Da mesma forma, e trazendo um ponto de vista de algo que é algo mais próximo a mim, ou que eu vivo, as religiões de matriz africana. Quando você fala sobre intolerância religiosa, quando a gente fala sobre, né, ao ataque a essas religiões, se utilizando né, até relacionado a racismo, né, que a gente faz a correlação direta, mas se utilizando dos animais para os rituais, ou o que quer que seja, eu não estou querendo dizer que eu concordo, ou que eu faria, ou que eu acho que tem que continuar. Eu acho que, como qualquer tradição, deve ser revista, sim. Agora, é olhar para esse lugar como não concordo com tudo que acontece ali, mas concordo com a necessidade de respeitar a manutenção, a cultura, algumas, né? E as formas de existir, né? Então, quando você está falando de olhar para a conservação e para a proteção, né, desses povos, eu entendo, pelo menos, né, que não é que você está de acordo com necessariamente, ou faria, ou chegaria, como a gente disse, em uma aldeia para visitar e comeria peixe ou carne. Não é sobre isso, pelo menos é o meu ponto, né, o que eu imagino, né. Alô, eu trago um outro ponto. Porque, assim, você falou, né, é uma forma da gente respeitar a cultura e tal. Se a cultura hegemônica das pessoas privilegiadas, de pessoas que têm opções, fosse o sacrifício, eu seria, sem nenhum problema, eu seria contra. Eu desrespeitaria essa cultura. É que a gente nomeou aqui culturas que já são oprimidas, né? Então a gente está, de alguma forma, cuidando do ser humano. Mas aí esse ser humano está fazendo mal aos animais. Minha gente, peraí. Seu pai, sua mãe, como é que você vai lidar com eles? Eles são veganos? Tudo bem, se são veganos, como é que você lida com a sua tia? Você combate? Não, tem uma outra forma, né? E aí é importante a gente olhar que para grupos que são oprimidos, a gente precisa levar, em primeiro lugar, para a gente conseguir levar esse debate para não ser uma forma de colonialismo, a gente precisa trazer todos para um pé de igualdade. Que é a equanimidade, né? Não é ser necessariamente igual, né? Podemos continuar a produção? Tá. Que a gente não precisa ser igual para ter os mesmos direitos. Essa é a questão, a diferença que outro dia eu estava vendo sobre igualdade e equanimidade. Né? Equanimidade é quando você iguala os direitos, né? Que tem aquele... Equidade? Equidade, não é equanimidade, é equidade, desculpa. Que tem aquela charge, né? Que é um muro, daí tem uma pessoa mais baixa, uma criança, um adulto e tal, então não tem as mesmas condições, as mesmas ferramentas de, né, se estar no mesmo lugar, ou de ver as mesmas coisas, ou até de atingir, né, como a questão de pessoas passando fome, por exemplo, né, entre outras situações. Mas eu acho que, não sei se é mais ou menos nesse prisma, né, que você está trazendo, né, de dar as condições, né. Tipo, vou defender os povos indígenas, mas eles comem animais. Coloca na peneira, ou na balança, na peneira não, coloca na balança. Eles são os que defendem muito mais animais, mas assim, muito mais animais do que qualquer ativistinha de podcast e de sofá e que fica falando sobre as questões. Eles estão na prática. Aí eles matam. Eu concordo com isso? Não, eu não concordo. Mas assim, eu não vou ensinar o que eles devem fazer, sendo que eles fazem muito mais do que eu, né? Então, assim, eu acho que existem
monstros que a gente deveria estar unido, lutando contra, e não ficar apontando quem está na mesma trincheira que a gente e que de repente não alcançaram ou, enfim, tem alguma razão mais profunda do porquê não se deu conta, né, da questão animal. Mas especialmente para a população que é uma população de matriz africana, a gente tem que olhar o nosso cenário, especialmente o brasileiro, que essas pessoas são as pessoas que ocupam as camadas mais baixas da sociedade, né? Como herança desse período nefasto que a gente viveu, de quase 400 anos, onde eram tratados como coisas, né? E a gente tem essa herança. Então, assim, essas pessoas já estão há muito tempo lutando para ter dignidade. Para sobreviver, né? Para sobreviver. E aí a gente vai lutar contra elas? Não. Então, a gente luta contra o sistema que ainda as mantém nesse lugar de sub alguma coisa. A gente luta... Aí, no momento que existir essa paridade, que existir esse lugar onde todos têm a mesma oportunidade, aí beleza, a gente precisa falar sobre a questão animal. Eu, infelizmente, por maior que seja o meu ideal de libertação animal, eu sei que pessoas passando fome não vão comer umas às outras, vão comer os animais. Então, assim, é parte da minha luta em defesa dos animais trazer igualdade econômica e de oportunidade para essas pessoas, para então trazer a consciência de que os animais não precisam estar no cardápio, não precisam estar no transporte, não precisam estar no lazer dessas pessoas, né? Mas antes eu preciso prover o básico. E para eu prover o básico, eu, Oberon, é impossível. Então eu luto junto com outras pessoas contra o sistema que mantém essa estrutura. Sim. E isso, para mim, é uma luta vegana. E eu acredito, assim, ó, por que eu digo que eu acredito? Porque, assim, é uma das formas, né, e ferramentas que eu utilizo, né, a minha escolha foi fazer isso através do prato, né, que eu acredito ser algo revolucionário, né, como eu disse, nas escolhas, em trazer para as pessoas também. Fui muito criticada, porque não é sobre saúde, não é sobre o bem-estar da pessoa, não é sobre o prazer dela comer, mas também é, porque a gente está falando do ser humano não como alguém que está centralizado, mas que é alguém que vai fazer escolhas, se puder, né, se tiver essa condição. Então, eu acredito em estratégias que se complementam, em pontos convergentes, assim. Você vai falar com um determinado tipo de público que é o teu ponto ali, a tua área de atuação. Eu vou falar com outra área de atuação. O pessoal de outro ativismo vai falar com outra área de atuação. E a gente se encontra no mesmo ponto convergente, que é o mesmo propósito de todos, que é da libertação animal. Eu converso muito mais com esse tipo de lugar, né, que você está falando. Mas eu não condeno. E acredito que, assim, é uma burrice, assim, eu posso falar isso aqui porque eu posso falar o que eu quiser aqui, porque isso aqui entendeu? Uma monarquia e eu... Não, tô brincando, gente, mas, assim, a realidade é que o pensamento de que se você falar dessa forma, você tá sendo... podem até dizer que dentro do termo vegano você não está se encaixando, porque você está falando de meio ambiente, está falando de outras coisas. Isso pode ser dito... Eu não estou dizendo que isso tá certo, tá? Veja bem, estou dizendo que isso pode ser dito se for pegar coisa, sabe, de forma fidedigna, assim. Porém, para quê? A minha questão é para quê, né? Onde que está a cartilha de que se eu falar de uma forma XYZ, como já tive essa crítica, né? Os ativistinhas que ensinam receita de bolo na internet. Gente, assim, eu acredito em um monte de tipo de fechaduras. Eu acho que o ser humano, seja nas religiões, onde quer que seja, são fechaduras com chaves diferentes. A chave que vai abrir a consciência de uma pessoa que você fala dentro dos espaços de yoga, ou dos espaços políticos, ou o que quer que seja, não vai ser a mesma pessoa
com a mesma chave, que eu vou abrir no meu curso de culinária lá onde a pessoa se curou de X coisa e a partir daí, sei lá, já ouvi relatos de que a pessoa entrou ali porque ela queria se curar de uma coisa e começou a comer à base de plantas e aí entendeu que não matar os animais, não prejudicar os animais foi um presente, ela recebeu a saúde dela como presente e aí ela se tornou vegana ativista por causa disso. Ou seja, são só chaves diferentes para acessar o mesmo lugar. Agora, o que tem sido muito polêmico é isso. Você não pode falar em nome do veganismo se você estiver defendendo o meio ambiente, ou se você falar sobre política, ou se você falar sobre qualquer outra coisa. Mas quem é que define isso? Como é que isso se dá? E outra, se está gerando um resultado positivo para a minha causa, que é a da libertação animal, eu estou preocupado com o animal que está sendo livre, ou eu estou preocupado com o meu purismo, por exemplo? Esse que é o ponto que eu trago, né? Eu percebo isso, assim, tipo, a cartilha, quem é o juiz dessa parada, né? Porque assim... Eu posso... Não. Eu ia... Existe. Porque assim... São poucos. Tem alguns, né? Tem juízes. Tem. Mas assim... Tem. Se o nome vegano, a partir do ano tal, decidirem, esse conselho que manda e desmanda no veganismo e diz o que é e o que não é o vegano, fala, olha, a partir de agora, mel tá tudo bem, gente. Porque isso, aquilo e tal, e porque a produção de abelhas aumenta, as polinizadoras e não sei o que. Tô falando uma mentira, tá? Diminui, inclusive. E tal, e pá. Eu abandono esse nome vegano e vou continuar seguindo. Né? Então, assim, eu não sigo nenhuma diretriz que em algum momento na década de 40 ou de 50 foi construída. Não estou seguindo nenhuma cartilha. Eu sigo uma coisa que já existe na humanidade há muito tempo, que é a minha capacidade de ter empatia por um outro ser. E é isso que eu vou seguir. Né? Se isso se encaixa dentro do veganismo e é mais fácil nomear assim, beleza, tamo aí. Né? Vai ficar mais fácil das pessoas identificarem, fica mais fácil propagar essa ideia, beleza. Enquanto ela estiver dentro dos meus moldes, eu vou estar usando. A partir do momento que isso não fizer mais sentido, eu vou continuar sendo o que eu sou. Sim. Vou continuar protegendo os animais dentro da ótica que eu tenho. Então, assim, essa coisa de fez desse jeito tá errado ou deveria estar sendo feito de uma outra forma, isso beira a seita. Né? Bastante. Porque, assim, na verdade, existe um princípio e a gente deve seguir esse princípio. Qual é o princípio? É proteger e não explorar os animais. Beleza. Aí, como cada um vai fazer essa parada, cada um vai ver. Por que a alimentação é a base de plantas? Porque é uma parada que todo mundo consegue, com todos os recortes, né? Mas a gente vai estar chamando como uma característica de veganos aqueles que observam uma alimentação à base de plantas com cogumelos, que não vai estar explorando. E aí você vai ver vegano que tá lá com uma pasta de dente de uma Unilever. Pô, e aí? Ele deixou de ser vegano porque eu flagrei que ele consome Unilever? Não. Ele tá... De repente ele só não sabe, né? E a gente vai seguindo. É a nossa postura em relação aos animais, né? Esse é o ponto. E eu acho que a gente afasta muito as pessoas quando a gente... O discurso passa por uma cartilha, por um purismo, que muitas vezes as pessoas que estão trazendo essas regras não seguem, e se eu for colocar o purismo como seria o ideal para mim, em termos de não gerar sofrimento aos animais, tipo monocultura e tal, essas pessoas seguem financiando a morte dos animais. Então, eu acho que a gente está num momento da sociedade que a gente vai fazendo o que é mais alinhado com esse princípio de não explorar
e de proteger os animais. Eu acho que o que mais pega, talvez, e o que causa a maior divergência e a confusão aí dentro desse universo, aí falando aqui, né, internamente, né, é que os grupos que precisam necessariamente de defesa, né, que são as minorias, que são grupos, não gosto tanto do termo, é um pouco complexo, mas assim, os grupos que precisam de voz aí para poder ter a manutenção das suas vidas e suas histórias e tudo mais. Normalmente são compostos por pessoas que têm sua própria representatividade, as mulheres, os indígenas, os negros e por aí vai. Os animais não. Então quem detém o que é o veganismo ou não e como eles vão ser defendidos ou não, não são eles mesmos. Diferente dos povos humanos que fazem a sua própria, entre aspas, defesa. Claro, depende de algo externo, mas que fazem a sua própria defesa. Eu, como mulher, tenho meu lugar de fala. Né? O povo negro ali tem o seu lugar de fala através de uma pessoa negra. Né? Um indígena, né, vai falar através dele mesmo. Agora, os animais não. E aí eu acho que é aí que entra todo, não, eu que sou vegano. Não, eu sou mais vegano porque eu falo. Então, assim, no fim das contas, não temos uma voz do oprimido. Não temos. Temos a voz humana, e a voz humana, ela é a partir do que eu acredito. Assim, mas eu consigo entender, tá? Vamos fazer um advogado do Lulu aqui, do diabo, que é o quê? Eu entendo que a gente não pode pegar e virar sabe, assim, a gente tem que ter um certo respeito, entre aspas, ao que significa de fato que tem relação com a libertação dos animais. Ponto. Acredito, sim, que a gente tem que ter esse cuidado. Entro no outro ponto que de 2015, 14 talvez, pode ter sido um pouco antes, mas eu acredito que tenha sido ali um boom do veganismo, que aí todo restaurante tinha o vizinho do lado do... E aí se tornou uma modinha. E tudo que populariza tende a perder um pouco a força, o sentido, porque se populariza pode ser visto de qualquer maneira. Então, muita gente acha que veganismo é dieta por conta desse boom aí que aconteceu ali. E que agora está perdendo força. Mas perdendo força, no meu ponto de vista, através de uma peneira, ficando só quem entendeu e sabe o que é de fato. E isso é que é uma linha tênue para mim. Porque, sim, eu acredito que tem que haver um consenso mínimo que para não se distorcer e se perder de uma forma geral, mas com essa ressalva, né? Que aí é que está a linha tênue. Você entende que existe, sim, algo a ser respeitado para que não se perca, porém, conseguindo olhar para as nuances, né? Conseguindo olhar por outros prismas, assim. Sim, né? sim. Por outras lutas que, como você falou, tipo, eu já conversei com uma pessoa super ferrenha, assim, no veganismo e tal, que não sabe o que acontece no Cerrado. Por conta das monoculturas e um monte de outras coisas. Que não entende o que acontece, como que acontecem as queimadas e o prejuízo disso para os guarás e para um monte de outros seres ali do Cerrado. Ela nunca tomou consciência sobre esse assunto, nunca foi pesquisar. Então, é tênue, né? Sim. Assim, essa... Vou até trazer, né? Eu sou brigadista. Né? Na época de seca, essa época, eu tô lá com uma equipe apagando fogo. E a gente já se deparou com um filhote de lobo-guará que estava encurralado, né? Por uma queimada que ia estar fazendo manutenção de pasto, né? E aí, como pode um vegano dizer que a defesa do meio ambiente não está atrelada à defesa dos animais, né? Eu acho que não só pela manutenção desse tipo de atividade, né, que é confinar animais para explorá-los e tal, mas tem os outros animais que transitariam nesse espaço, né? Eu queria, inclusive, Aloma, aproveitando, por exemplo, a causa palestina, né? Qual a relação do movimento vegano com a causa palestina? Imediatamente as pessoas já poderiam falar, de novo, falando como se fosse um movimento para os seres humanos. Mas existe uma razão, é só, né, ampliar um pouquinho e perceber que as lutas estão conectadas, né?
outro exemplo, antes de eu falar da causa palestina. Quando a gente luta pró-feminismo, tá? Bem delicado eu estar falando isso aqui, né? Mas, enfim, eu sou alguém... Mas qualquer coisa, se precisar, eu Você faço tá aí, uma correção. Eu estou aqui como um apoiador, né? Não como feminista, mas como um apoiador do feminismo, porque é óbvio, né? É uma luta de justiça. Eu sei todas as opressões que acontecem. Eu, como um ser humano que tem uma certa inteligência, eu sei o que não é justo, o que é justo, e vou lutar para que a justiça seja feita, né? E aí, aqui no Sul, tem um dado muito particular, que nas fazendas de pecuária leiteira, especialmente no estado de Santa Catarina, o índice de violência doméstica é gritante, é absurdo. Com casos de fraturas, com violência muito forte, né? Que é uma violência doméstica apagada. Porque a casinha lá no meio do nada, não é escutado o grito, o socorro. Muitas vezes essa mulher está coagida a ponto de não conseguir sair da fazenda, né? Que depende de um transporte. É uma outra realidade, é a realidade que eu conheço. Eu moro na roça. Então, eu sei o quão difícil é essa realidade. Então, assim, para o movimento feminista, que defende a mulher e tal, olhar para a questão animal seria muito justo, né? Porque é a atividade que todos os seres humanos que têm algum poder de escolha está financiando uma atitude que gera um prejuízo a uma mulher, né? A milhares de mulheres, né? E aí, com relação à questão palestina, a gente tem ali um retrato de um processo de opressão de um povo, que você falou há pouco, né? Que tem lugar de fala, as pessoas que conseguem se representar. Até a página 2, nesse caso, né? Aí, de repente, a gente olha um grupo que não consegue se representar. Que os governos estão abafando as vozes dessas pessoas. Sim. Né? São quase 300 jornalistas mortos, né, que foram alvo, não é que morreram acidentalmente, foram alvos para não levar a realidade do que acontece lá dentro. Sim. Né? A narrativa do mundo, né, da mídia hegemônica, é que no dia 7 de outubro aconteceu um atentado terrorista, e isso justifica 50 mil crianças serem mortas. Que, na verdade, isso já está acontecendo desde muito Desde tempo. 48, agora só está em evidência, né? Que o resto... Exato. Então, assim, a gente tem, no tempo presente, uma retratação explícita do que é esse imperialismo, né? Do que é essa opressão em massa. E isso é o que... É o que acontece com os animais hoje. A gente tem ali um processo gritante do que é a opressão, que a gente poderia olhar para nossas... E justificado, inclusive, falando da Palestina, por exemplo, mas em relação aos animais também, que se usa milhares de justificativas. Uma delas é religiosa. Porque Deus colocou os animais no mundo, né? Assim como Deus colocou os palestinos naquele lugar que não é deles, que é para ser devolvido. Ou seja, você pode justificar, e você usa uma coisa que eu acho muito interessante, que é: a gente defende os nossos pares, ou seja, aquilo que a gente tem uma identificação. Então, um ser humano não come outro ser humano, porque, teoricamente, a gente está no mesmo pé de igualdade ali, e o animal não. Então, você imagina se você não olha para esse tipo de situação, onde existe uma coisa que eu acho que é bem simples, até dá para desenhar, que é a dessensibilização do ser humano em relação à própria espécie. Se você não consegue entender que o ser humano está dessensibilizado a esse ponto em relação aos seus iguais, como é que ele vai se sensibilizar em relação a um animal? É uma coisa bem simples. Se você não tem esse nível de sensibilidade, você que é vegano, como que você pode esperar que uma pessoa que não é, que está nem aí para que outro ser humano que está no mesmo grau de supremacia seja morto, exterminado da face da Terra, você acha que você vai esperar, de fato, que você chegue para ele e fale que um animal precisa viver? Se ele não está se importando com o outro ser igual a ele? E é tão icônico isso, porque os governantes de Israel dizem
que os palestinos são animais. Então, de novo, a ideia de que o animal, se é animal, é justificado fazer, explorar, matar, está sendo usada, né? Tirando o fato mesmo, né? O que acontece, os burrinhos que são explorados por grupos palestinos ali dentro, por serem pobres e tudo mais, sendo mortos, assim, do nada. Gatinhos sendo mira de soldados. Então a gente tem um campo que retrata a opressão na nossa cara, né? Que é isso que você acabou de falar, de você diminuir o outro para justificar a opressão sobre o outro. Teoricamente, o que se escuta, não, mas aí você está defendendo, porque também muitas coisas que eu já ouvi, né, que eu considero absurdas, mas é uma opinião minha, tá? Assim, como, não, mas tudo bem exterminar um povo, se esse povo deixasse de explorar os animais, eu não me importaria em que exterminasse esse povo. Assim, eu fico até um pouco sem palavras, porque assim, não é assim que acontece, a realidade não é essa. Sabe, isso é uma coisa, é uma utopia, mas é uma utopia, sabe, distopia. Vamos começar com seus pais? Né? Não vai. Mas aí não toca, né, não nesse vai. ponto. Mas aí outra história. Tem que ser ou diferente ou distante. É assim que funciona. E tá tudo bem exterminar um povo, e não entende que assim, se a gente não entrar no cerne da questão, e claro, eu não tô aqui falando, como tô falando da minha opinião, não estou dizendo que é assim que todo mundo tem que pensar, e muito menos de que essa é a estratégia perfeita ou correta. Eu tô fazendo o que eu posso dentro da minha capacidade consciencial, que ainda é muito pequena, mas dentro do que eu consigo enxergar, tudo que se está falando a gente tem uma humanidade que segue sendo ali o centro, né? Muito embora estamos falando aqui de pessoas que não conseguem nem defender a própria vida nesse momento, né? E se a gente não olhar para essa estrutura toda, a luta vai ser assim, funciona, mas funciona em micro, de uma forma muito micro, né? Não combate o problema no centro do problema, né? Então, e outra coisa, eu acho válido que existam todas elas. Como eu falo da AV, por exemplo, estava falando com a Beta, beijo, inclusive, lá no Rio, né? Aqui também, que acontece, eu acho a AV muito necessária, sabe? Porque mostrar a realidade não é divertido. Aquelas pessoas estão ali fazendo uma coisa que eu não conseguiria fazer. Eu não consigo lidar, né, com essa abordagem. E eu acho extremamente necessária. Eu acho que é importante você não estar ali maltratando as pessoas ou desacolhendo. Não, você está mostrando a realidade. Aquilo ali não é é um fato, né? Sim. Então, eles estão fazendo um trabalho que eu julgo necessário. Não é meu campo de ação, mas está comigo. Sim. De alguma maneira, Sim. né? Sim. Aloma, eu entraria na questão do capitalismo, mas eu acho que aí a gente vai bastante longe. Sim. Mas você falou um pouquinho, né? Claro que a implantação do comunismo hoje seria de uma outra forma, né? As pessoas se prendem ao final do século XIX, como se os modelos que a gente viveu num tempo tão diferente do tempo que foi tentado a implantação seria igual, né? Mas leva a sociedade para um lugar onde se respeita os recursos, onde os valores são distribuídos, né? Traz igualdade entre as pessoas, de forma que o discurso com relação à causa animal, no nível que estamos agora, seria muito mais palatável, muito mais acessível do que é o capitalismo. Porque hoje a gente reconhece que o capitalismo, uma das grandes engrenagens do capital, né, em termos de domínio dos meios de produção, é o agronegócio na nossa realidade, né? Então, os grupos de esquerda que lutam contra o capitalismo estão lutando, às vezes sem saber, contra a principal causa de exploração e morte dos animais, né? Sim. Então, assim, já são aliados mesmo sem terem atitude individual de mudar isso ou aquilo, né? Então, eu acho que é parte de estratégia, da inteligência de quem está buscando a libertação animal, lutar contra esse sistema, né? Contra essa abordagem, contra os grandes, né? Porque de alguma forma a gente vai estar libertando muito os animais.
Mas, não sei se a gente está caminhando para o final, e eu não gostaria que eu Depois não que a gente falasse começa o início, a gente sempre tá caminhando pro final. Porque né? Enfim, mas temos tempo. Tá. O tempo está a nosso favor. Quanto isso eu como. Eu queria trazer uma outra especulação minha com relação à insensibilização humana, insensibilidade humana. Uhum. Porque assim, não é que a moda tá passando do veganismo e agora a gente tá vendo veganos abandonando o barco e ponto. Como se fosse uma coisa corriqueira e que o veganismo vai perder sua força e vai se acabar. Não é só no veganismo que está acontecendo coisas insensíveis, né? A gente tem várias políticas de defesa das mulheres hoje que não existiam no passado e o feminicídio aumentou, né? A gente vê casos de racismo, a gente tem na história muito racismo, mas a gente vê casos de pessoas não se intimidando com a câmera, tipo, vou me expor como racista mesmo. Mais e mais a gente vê esses casos, né? A gente vê pessoas batendo aleatoriamente em outras pessoas de uma forma assustadora, né? Existe uma teoria mística tal que a vibração do planeta estaria deixando as pessoas mais embrutecidas. Ou quanto mais luz se coloca sobre as coisas e quanto mais aquilo, né, mais você vê. A internet também é um outro meio que antes a gente não tinha para ver tantas coisas acontecendo de forma instantânea. Mas aí, saindo desse campo místico, eu tenho uma outra teoria, que não é uma teoria da minha cabeça, simplesmente. A gente está se tornando seres insensíveis por estarmos perdendo a habilidade de sentir com profundidade. Então, a gente vai ver cada vez mais ações instintivas, predatórias, que geram um estímulo bruto, violento, porque as pessoas precisam sentir estímulos. Sim. E elas estão insensíveis. Então, os estímulos precisam Vão ser cada mais vez intensos, mais né? intensos. Sim. E a principal razão que eu vejo, Oberon, e que é uma preocupação que é falado para outras camadas também, é o celular. Ah, sim. Então, assim, a gente brasileiro passa 9h30 rolando tela do dia. Isso faz com que ele deixe de fazer muitas coisas que ele amava, inclusive, coisas que traziam sensibilidade de contemplação, de estar em um lugar que, sabe, que traz equilíbrio e tal. Não, ele está preso em algum lugar fechado, rolando tela. As informações emocionais que passam ali não permitem profundidade, porque são no máximo 1 minuto. Para gerar, né, as dopaminas, endorfinas, tudo isso, né? A descarga de dopamina, assim, rápida. Mas são só gatilhos de emoção. E às vezes é isso, eu saio de uma emoção triste, vou para uma emoção de raiva, de indignação, de alegria, de, sei lá, né, de novo, de querer mais, porque o outro tem, eu queria isso. E todas essas emoções não têm tempo de alcançar a profundidade. Então, a gente vai ter uma geração, independente da idade, pessoas que estão viciadas, que elas tendem a estar menos sensíveis. Sim. Para todas as pautas, para todas as relações. Exemplo disso é o que tem acontecido no Discord, que eu, por exemplo, nem conhecia até pouquíssimo tempo atrás, né? Adolescentes, principalmente adolescentes, pagando, financiando, vivendo e gato fazendo... no liquidificador. Né? Até suicídio humano, né? Assim, enfim. Sim, então, o que eu quero dizer com isso? Que coisas que eu particularmente não conhecia, não sabia, e elas já estão acontecendo há muito tempo e num nível que pra gente é uma coisa surreal, assim, sabe? Chega a ser... Isso tá acontecendo mesmo, porque é uma realidade tão paralela. E por mais que nós dissermos que
o veganismo parte de um lugar racional, não é o racional que nos mantém veganos. É o nosso sentimento. Uma vez que a gente apaga o nosso sentimento, a gente vai usar a nossa razão para justificar o porquê estou dando um passo atrás, porquê estou desistindo. Aí a razão está operando. Mas o que está sustentando são as nossas emoções. Sim. A nossa capacidade de compaixão ou de empatia é o que segura a história. Uma vez que a gente vai, enquanto sociedade, se insensibilizando, coisas que eram muito importantes para a gente, que é um exemplo que eu trouxe lá do começo, passam a ter menos significado, menos importância. E aí eu vou começar a ver mais e mais pessoas, à medida que as pessoas vão se tornando menos sensíveis, mais e mais pessoas deixando o veganismo ou outras pautas que envolva sensibilidade, né? Então, sim, esse é um ponto que eu acho que talvez esteja aí uma das respostas do abandono de tantas pessoas para o veganismo, de tanta violência acontecendo. Cada vez a violência está mais acessível às nossas vidas, de uma forma cada vez mais explícita, né? Antes toda violência tinha tarja, você não via o cara tomando tiro da polícia ou sendo humilhado pelo policial. Não tem mais, não precisa. Agora você já vê o policial dando tapa na cara do entregador e você já vê o outro dando tiro. Porque, assim, tá cada vez mais... banal a violência. A banalização. Sim. E eu acho que, assim, ó, se a gente pudesse trazer, né? Agora sim, talvez estamos caminhando aí pro final, mas se a gente pudesse trazer um ponto central... Eu acho que seria esse paradoxo da dessensibilização, porque, para eu viver no mundo que eu nasci, eu tenho que ser casca grossa. Por quê? Porque eu tô vendo isso o tempo todo. Se eu tiver muita sensibilidade, eu não vou aguentar. Que é o que muita gente não aguentou, principalmente os roqueiros aí dos anos 70, 80, né? Muita gente indo embora, digamos assim, né? Porque não aguentou, porque era muito sensível, porque acabava usando subterfúgios ali, formas de conseguir existir. Ou você se dessensibiliza um pouco e cria uma casca para poder viver num mundo que está te oferecendo isso o tempo todo e cada vez mais, né? Só que aí o perigo e o paradoxo que eu falo é porque você se dessensibiliza e faz isso que você falou, precisa de estímulos maiores para poder continuar existindo. Porque um pôr do sol já não faz mais sentido, porque, né, uma conversa com um amigo sem o celular na mão já não faz mais sentido. Não te oferece, né, aquele estímulo para o cérebro, né, uma coisa bem química e prática, né? Sim, sim. Então, que não passa nem pelo racional, não passa nem por esse filtro, é diretamente químico mesmo, né? Então, eu acho que, assim, se eu pudesse trazer um pouco para mim, pelo menos para o meu aprendizado, do que ficou aqui, seria voltar para o cerne da questão, que é o que eu sinto, né? Porque eu faço o que eu faço, eu luto pelo que eu luto, porque eu penso nisso ou porque eu sinto isso. E aí eu acho super interessante, Aloma, porque dos slogans que eu vi há uns anos atrás era: eu não preciso amar os animais, eu preciso respeitá-los. E eu concordo com isso, porque o nosso entendimento de amor é um entendimento... Sim, tem que resgatar todos os bichinhos da rua, porque... Isso. E o nosso respeito também, mas assim, a gente só respeita porque a gente sente. Isso é importante a gente saber. Sim. Né? Então, assim, perder esse sentimento é uma forma da gente perder a nossa humanidade. E aí, os animais vão ser os primeiros a sofrerem com isso. Exatamente. Né? E aí, depois, os seres humanos, e enfim, aí é a teoria do elo e mais outras teorias tantas. Né? Bom, eu acho, né, que estamos nos encaminhando para o final. Acho que foi o episódio mais longo até hoje e eu achei sensacional. Mas acho que pode ter uma parte 2, 3, 4... Mas, fundamentalmente, eu acho que a gente entrou em um aspecto que aborda muita coisa, mas que está afunila ali para uma única questão, que trazer, não uma resposta, né, para as pessoas, porque eu acho que o objetivo aqui não é trazer respostas nem pontos de vista fixos, mas sim perguntas, né? Se você conseguir se questionar um pouco sobre o que foi dito aqui e entender como que é para você se sentir, né? Como que você se sente em relação ao que foi dito, né? Não que você pense sobre esse episódio, mas que vou te convidar, então, a sentir, né? O que você sentiu e o que você sente a partir daqui.
Então, para a gente se encaminhar efetivamente para o encerramento, eu quero novamente agradecer aqui a nossa produção, ao Estúdio V, que nos recebeu e pode te receber também, se você for um ativista e quiser falar aí, usar a tua voz, né, a respeito das libertações. A gente tem esse espaço como um espaço coletivo, né, de ação e de voz. A Goshen, né, que está aqui nos apoiando já há muito tempo, né? A gente já tem material com eles há bastante tempo, tem as comidas deliciosas que você pode substituir aí de forma muito satisfatória e sem crueldade no teu prato. E o Milaveg, que também é o nosso parceiro, que a gente já deixou aqui no início, vai deixar aqui também na descrição desse vídeo o cupom de desconto, né, onde acontecem nossos cursos e também esse espaço, restaurante lancheria maravilhoso aqui em Porto Alegre. Agradecer ao Oberon e vou pedir agora para a gente encerrar com um desafio, que é, Oberon, se você pudesse definir não, mas assim, contar um pouco, né, da sua vida, se pedissem para você contar a sua vida através de uma refeição, de um prato, qual seria e por quê? Lembrando que a gente sempre faz isso no final e que todas as receitas vão estar na descrição também. Então, que prato você seria e por quê? Tá, eu vou só aproveitar essa minha resposta para dizer que eu estou lançando um livro chamado Prasakti e que o Muco continua na plataforma Aquarius, que é um braço da Prime Video. Bom, mas para quem não sabe o que é o Muco, gente, fala pra gente assim bem rapidamente. O Muco é um documentário que o subtítulo é Contradição na Tradição. Então fala da tradição do yoga, só que desde um olhar problemático para alguns hábitos, costumes e etc. Muito necessário aí para quem quer confrontar algumas verdades que já estão balançando, que estão mais para lá do que para cá em si. Então, super aconselho aí. E aí tem o livro Vegan Yoga, tem mais outros 2 livros, mas atualmente estou lançando o Prasakti. E aí, essa pergunta, não é fácil para mim responder, mas eu fiquei pensando no hummus, porque é um prato palestino e que é usurpado por israelenses como autoria, como se, né, fosse de Israel, sendo que é libanês, da Síria, tá no Egito também. É do mundo árabe, né, de modo geral, que não é só... árabe. Que o mundo árabe, para quem não sabe, é vasto, né, assim como a África, né, exato. Que não tem só candomblecistas e... O mundo árabe não está limitado aos muçulmanos, né, mas, enfim, é um povo originário daquela área e que a azeitona, ela tem um símbolo para aquele povo, as oliveiras, né? Eles são plantadores de oliveiras, que é uma árvore que toma muito tempo. E por que eu estou trazendo a oliveira? Porque da oliveira se extrai o azeite e hummus sem azeite é algo que é faltoso, sabe? Ele sempre é servido com uma piscina de hummus em cima de azeite, assim, ele serve de borda e aí a gente come com um pãozinho. Então aqui para encerrar, falando de resistência e um alimento que é proteico, é um alimento que traz saciedade, representa um lugar que hoje toca muito a minha vida e eu sou realmente apaixonado por esse alimento, olhando também pelo que está acontecendo hoje na opressão do território palestino. Bom, para finalizar e te agradecer, eu queria dizer uma coisa que eu acho muito importante relacionada à tua história de vida, que eu tenho o privilégio de conhecer um pouco. É muito mais difícil, eu acho, e eu admiro esse ponto, assim, em você especificamente, quando você nasce numa zona de conforto, porque você vem de uma família que te proporcionou viver numa comunidade, num lugar super good vibes, dentro de uma cultura oriental também, ali de não violência, né, e de todos somos um, e por tudo que você já passou, chegar nessa fase da tua vida e dizer, não, eu vou lutar contra uma coisa que não é a que eu vivi, não é a que eu conheço, você poderia viver tranquilamente,
né, dentro de uma comunidade ali, criando a tua família, né, junto com os teus, em paz e dentro desse conforto. Então, sair disso, né, e conseguir ir para lutas que não foram enfrentamentos iniciais teus, eu acho que é bem difícil. Então, queria te dizer que esse é um dos pontos que eu admiro e que eu queria que as pessoas pudessem ver, né? Que assim, claro, em diferentes situações, mas que é possível, né? A gente abandonar um pouco o nosso conforto. Privilégio. Assim como os homens em relação às mulheres, brancos em relação aos outros povos. E sair desse lugar é muito difícil, o privilégio, sim. né? Então... Aí aproveito esse cenário que você colocou, né, que é a estrutura onde eu nasci, e a gente tem um trabalho, que é um trabalho de autoconhecimento, em um centro chamado Portal Parvati. Em Minas Gerais. Minas Gerais, é. E vem pessoas do mundo todo, né, agora a gente vai estar recebendo um pessoal da Coreia do Sul, enfim, vem gente do mundo todo para fazer esse retiro. Por que eu estou falando desse retiro aqui agora? Porque ativistas enfrentam um desgaste emocional, mental, muito forte, né? Você ser... Pessoas que comem carne, na maior parte das vezes, evitam ver os vídeos, porque ainda que comendo partes do animal, ela não sabe a violência que o animal sofreu, né? E os ativistas, sem comer, estão muito mais próximos da violência do que a pessoa que está comendo. O tempo todo, né? O tempo todo, está lidando com aquilo, está vendo aquele olhar suplicante, né? E tudo mais. Então, assim, a gente tem visto que para a saúde mental, para o equilíbrio, está sendo um canal bem importante, né? Da gente estar sustentando ali um retiro que você vai ficar desconectado, vai estar junto da natureza, tomando banho de sol, tendo num lugar leituras, maravilhoso, tá, gente? Porque assim, eu conheço e olha, vale muito. Vale. Porque a gente precisa estar bem para lutar, né? E entre os nossos também, né? Sim. Assim, é muito importante a gente se abastecer, porque se a gente estiver vazio, a gente não transborda, né? Então, muito grata pela tua participação. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pode deixar aqui nos teus comentários os parabéns pro Oberon, que estava de aniversário, e o que você achou, né? Como que você entende, né? Qual é a tua visão aí sobre essa luta tão importante em relação à libertação animal e libertação humana? Então, um cheiro para vocês, até o próximo episódio e tchau, tchau!